Jéssica Mendes foi quicada, tadinha, por causa da gravação. Bom, começamos. Espero que ela consiga voltar. Vamos lá. Então, semana passada eu falei pra gente dar uma olhada nesse clipe das Irmãs de Pau, que são duas mulheres trans que fazem funk. E eu queria começar falando sobre esse clipe, né? Se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre o que vocês acharam e tal, da letra e do clipe, do vídeo mesmo, podem mandar no chat ou falar no microfone, fiquem à vontade. Basicamente, eu escolhi esse clipe para analisar mais por causa do começo dele. Então, ele começa assim com essa propaganda de carro, mais torque, mais performance, tudo para você ser mais viril, mais macho, mais hétero, mais topzera. Aí vai tirando o som, né? E a última coisa que ela fala é mais tóxico. E seria meio esse ideal do masculino, né? Que está sendo vendido a todo momento na vida real, mas nesse clipe, nessa casa, assim, já meio dilapidado, e com essa TV velha. E aí um salto vem voando e quebra a TV. E aí, ao longo do clipe, elas dançam ao redor de carros muito velhos também, tipo, num andaime, assim. E eu acho essa metáfora muito boa, muito bonita, assim, eu acho muito legal. Não só porque nos lembra que gênero é uma coisa que precisa ser reforçada e é reforçada pra gente, também por propagandas, mas não só, por vários âmbitos do dia a dia, tá no nosso dia a dia, coisas que querem convencer a gente a conformar um certo ideal de gênero, mas também que isso não é o caminho para a felicidade, né? A famosa crítica do capitalismo eterno, de que não é a partir de bens materiais que a gente vai ter uma vida completa, né? Psicologicamente falando, socialmente falando, de uma comunidade, assim. Então, eu acho que esse clipe começa já falando de tudo isso, já tendo tudo isso em mente, né? E ainda mais se a gente olhar a letra, né? Acho que uma letra meio clássica delas, né? Tipo, mulheres de pau, uma delas tem pau, outra também tem pau, e é tipo muito genial. Eu gosto muito dessa lembrança de tipo, as duas têm pau, mano, e é isso. E é irreverente, né? É engraçado, é bombástico, sei lá. E ao longo do clipe elas também têm uma letra que é soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Clássica brincadeira de criança. Mas que eu acho que tem a ver com isso, de essa infância que é sexualizada, ou uma infância que você não teve, então você só tem acesso quando você é adulto. São várias coisas que dá para começar a pensar a partir desse clipe. Mas também que não dá para separar, em geral, assim, qualquer pessoa trans que produz arte, não dá para separar a produção de arte da condição material, assim, da população. Então, eu acho que esse clipe deixa isso muito real também, que tem esses carros, eles não são carros novos, eles são carros antigos, eles são carros quebrados, entendeu? Porque também tem a ver com a posição de classe social, a que pessoas trans muitas vezes são sujeitadas, porque elas têm, como a gente sabe, uma taxa de rejeição da população muito alta, assim. Era isso que eu queria falar inicialmente. Queria saber se vocês têm algum comentário sobre o que eu acabei de falar, se vocês já conheciam essa dupla e etc. Assim. Se tem algum comentário aí, vamos ficar uns minutinhos vendo se alguém quer dizer alguma coisa. Um comentário que eu não entendi muito bem. Comentário, então falando aqui, me lembrou de um comentário antigo da Dove, não sei se você já viu. Não me lembro de nenhum que me salta a memória, assim. Mas, com certeza, propagandas são famosas por manter padrões de gênero, assim.
Até porque elas vendem meio que esse ideal, né? Você se enquadrar num ideal de gênero a partir de um produto, né? É parte do que a propaganda vende, eu imagino. André Felipe continua, onde diz que o shampoo de mulher não foi feito para homem. Mano, essa é uma frase, realmente. Uma das frases que já foi dita. É, Então, esse é muito curioso, mano. Eu acho que desde sempre, assim, eu não entendia que eu era trans, mas eu já me incomodava por essa separação de coisas para homem, coisas para mulher. E essas. Tem vários produtos, né? Tipo Gillette, um monte de coisa, que tem o do homem e o da mulher, assim. Mas, assim, na prática, tipo, elas não são fisicamente diferentes. Então, isso é algo que feministas já se incomodavam há muito tempo atrás e continuamos nos incomodando com esse fato. Obrigado. Dominique falou que está buscando a letra da música. Se quiser falar alguma coisa, vamos esperar um pouquinho mais. Eu acho legal também pegar referências de cultura pop recentes, né? Porque o movimento trans e a presença de pessoas trans na mídia e na política é bem, bem, bem recente mesmo, assim. Por exemplo, eu, quando era mais jovem, precisei aprender que pessoas trans existiam, sabe? Mas eu duvido que hoje em dia tem alguém que não sabe o que é uma pessoa trans. Eu acho mais raro. Tipo, tem sido tão falado na mídia que eu imagino, tipo, no meu discurso, assim, de sair do armário como pessoa trans, eu colocava, tipo, eu sou trans, você sabe o que isso é, sabe? Porque pessoas não sabiam. E hoje em dia, se a pessoa não sabe, ela meio que tá vivendo embaixo de uma pedra, sabe? Ou num lugar muito rural, talvez, muito recluso, sabe? Muito religioso, não sei, sabe? Tipo, lugares muito restritos, porque virou um movimento cultural também, sabe? De pessoas trans por pessoas trans, mas também preconceituoso. Sim, as propagandas separando as coisas por gênero é bem zoado. Comentando aqui uma coisa do chat também. Bom, eu vou continuar. Se alguém fizer mais um comentário, eu vou ficar de olho aqui. Eu consigo compartilhar a tela e olhar o chat ao mesmo tempo, porque eu sou muito jovem e tecnológico. Continuando. E aí o que eu acho legal também? Elas também, durante esse clipe, elas usam, tipo, balaclavas, tem toda essa moda também que tem a ver com essa marginalidade, essa moda que não quer ser de acordo com a sociedade, ela não quer se adequar a nenhum padrão. E eu acho que isso tem muito a ver com várias artes trans específico, né? Aí eu vou trazer aqui essas capas, que são da revista Estudos Transviagens, que é uma revista bem recente, uma revista acadêmica, criada por homens trans, em sua grande maioria, em sua grande maioria também de cursos de psicologia. E aí dá para ver que essas capas, tipo, elas têm, tipo, nudez, elas têm pele, elas têm partes do corpo, elas são meio que esse apelo ao, eu vou dizer nojento, mas é essa coisa que não é, essa coisa tabu, sabe? Talvez um pouco desconfortável também. E os textos, em geral, que estão aí são textos acadêmicos de pessoas trans e não binárias, e são bem interessantes, recomendo. Mas também que são textos que não se preocupam em se adequar à norma, assim. E eu acho que é muito interessante porque, deixar mais umas outras capas aí pra gente olhar, no movimento LGBT, assim, que no começo foi liderado por homens gays, tinha muito esse embate entre a adequação de homens gays, né, ao padrão. Então, uma grande reivindicação era poder se casar, mas aí o ponto, uma discussão possível era, poxa, mas se a gente quer sair do padrão cis heteronormativo, será que me casar vale a pena, sabe? Será que o casamento é realmente uma coisa que eu quero reivindicar? Ou será que eu vou estar só me adequando ao padrão, sabe? Que eu vou estar só fazendo parte do sistema, não vou estar mudando o sistema de fato, sabe? E eu, pelo meu entendimento, esse tipo de arte, esse tipo de revista, né, os textos que eles trazem também, são textos que não se preocupam em se manter dentro do sistema, né? Eles procuram algo novo, eles procuram algo transgressor mesmo, assim.
e essa é a primeira deles, que é de 2020, então é bem recente mesmo. E temos ainda Lino Arruda, que de novo traz essa arte meio escatológica, meio tipo esses detalhes de pelo, de corpo, esse corpo como algo que está fora do seu controle, né? Que age sem você querer, que tem um negócio nojento de estar presente no corpo, sabe? O jeito de desenhar, mas também as coisas que são desenhadas, o jeito que é desenhado, é tudo para exaltar, trazer para frente do debate o desconforto com o corpo, sabe? Eu acho que essa coisa que eu tô chamando de irreverente, como esse negócio de não se importar com o que ninguém tem a dizer sobre, sabe? E aí isso me lembrou desse texto do Paul Preciado, em que ele fala sobre banheiros, e aí eu peguei aqui, tipo, o famoso Ctrl F, né, de quais palavras ele usa. Então, falando sobre banheiros e a diferenciação de gênero, ele escolhe as palavras mais rudes, né? Ele não usa as palavras de medicina, que a medicina usaria. Ele não usa as palavras que a academia usaria. Ele usa as palavras escrachadas, ele não quer nem saber, sabe? Ele quer falar de merda e é sobre isso que ele vai falar. E tá tudo bem. E aí, nesse texto, ele estabelece que banheiros são um meio de tecnologia de gênero, né? São uma tecnologia de gênero, como a gente falou das propagandas, sobre vários outros âmbitos. Eu coloquei também os esportes e as universidades, a gente vai tangenciar esses dois temas também. Na verdade, eu vou tangenciar os banheiros e falar mais sobre universidades e depois esportes. Mas que são espaços sociais, ou espaços físicos, que reforçam gênero, que fazem com que gênero fique presente e do jeito que a cisgeneridade quer que fique, que nem a gente conversou nas últimas 2 aulas, que a cisgeneridade seria binária, permanente, pré-discursiva. Então, esses espaços e essas práticas sociais, elas reforçam isso, elas fazem com que gênero se mantenha dessa forma cisgênero, né? Que a gente não consiga mudar com facilidade de gênero, que a gente não consiga explorar os limites, e que a gente fique estagnado na cisgeneridade, né? Porque eles reforçam violentamente, né? Essa manutenção de gênero. Banheiros, em especial, tem vários casos, né? De pessoas que são impedidas de usar o banheiro que escolhem, pessoas que se sentem com medo de usar o banheiro que gostariam, e ainda mais legislação hoje em dia, né? Legislação que impede que pessoas trans usem os banheiros que elas escolhem, já foram várias propostas, agora nos Estados Unidos tem várias, né? E tudo isso é misturado com o contexto político que a gente está. Mas eu vou falar agora sobre as universidades, em grande maioria. Porque como que as universidades também contribuem para o reforço do gênero como ele é, assim. Primeiro, eu vou trazer esse texto aqui de cima, da Brumi Dezembro, que Existe Universidade em Pajubá. E, primeiramente, esse questionamento de existe universidade em Pajubá não é literal, assim, porque Pajubá é um dialeto que foi reconhecido como dialeto não faz muito tempo, de pessoas trans e LGBTs, em geral, que tem palavras derivadas de línguas africanas, como Igbo e várias outras, do qual o português também tem palavras derivadas, e de línguas indígenas também. Então, por exemplo, Aqué, que é uma das mais conhecidas, que significa dinheiro, são palavras que entram no português e que têm significados para meio que ser um código mesmo, assim, mas é meio natural, assim, para certas comunidades trans e LGBTs, isso é bem comum, usar esse tipo de linguagem. Mas esse questionamento da Universidade em Pajubá não é literalmente estudar esse dialeto ou falar em universidades com esse dialeto. É sobre qual o espaço de pessoas trans marginalizadas em universidades. Por que existe uma presença tão ínfima de pessoas trans na universidade, né? E aí, primeiro, ela usa esse trans com asterisco. E eu queria explicar um pouco sobre isso, porque na academia, isso ficou meio que o jeito de se falar, né? O jeito de se escrever sobre. Então, trans asterisco seria... o asterisco, ele quer dizer mais do que o que você imagina, né? Seria um jeito de externalizar a multiplicidade de pessoas trans possíveis.
E então esse é o que asterisco significa. São pessoas transvariadas, transfemininas, transmasculinas, não binárias, mulheres trans, mulheres travestis, e tudo que poderia estar nesse grande guarda-chuva. E aí ela vai se perguntar como é que eu vou medir a presença de pessoas trans na universidade. Porque o que acontece é que tem pouquíssimos órgãos estaduais que fazem uma medição mais ou menos útil para essa pergunta. Ela traz dois aqui, que são os perfis dos graduandos de instituições federais e o Grupo de Estudos Multidisciplinar em Ações Afirmativas. Então, assim, o Estado em si não tem uma preocupação em dados de pessoas trans. A gente vai olhar alguns, e a maioria dos dados que a gente vê vem de organizações da sociedade civil e de organizações sem fins lucrativos, organizações que dependem de doações e de voluntariado, tudo mais. Mas um jeito que ela encontrou de medir quantas pessoas trans tem numa universidade, numa dada universidade, é ver o uso do nome social. Porque ela verificou também que, apesar da maior facilidade de mudança em nome legal, porque antes a gente precisava da autorização de um juiz, a gente precisava de um laudo médico, e hoje em dia não, a gente só leva os documentos necessários para um cartório, paga uma taxa, espera, recebe uma certidão de nascimento, e a partir da certidão de nascimento você muda todos os outros documentos, né, um de cada vez, também com suas respectivas taxas, possivelmente. Então, o nome social, ele ainda é usado apesar da maior facilidade da mudança legal, né, de nome. Ela verificou que 70% a 80% das pessoas que ela entrevistou ainda usavam, usavam rotineiramente o nome social, tinham uma utilidade para isso. Então, mesmo que se você mudar o seu nome legal, assim, no registro, ainda é útil para você ter o nome social com uma política. Isso eu acho genial de se pontuar, porque eu acho que tem essa ideia também de que é só mudar o nome no registro, tipo, por que você só não faz isso, sabe? E além de, até desconsiderando barreiras, por exemplo, financeiras, porque existe uma taxa, barreiras logísticas, porque é um saco ficar remitindo documento, várias outras barreiras possíveis, existe também um processo pessoal, né, de chegar nessa decisão de qual nome eu vou escolher e outras coisas, e como é que eu vou me sentir, sabe, como é que as pessoas ao meu redor vão reagir, eu quero um nome parecido com o meu nome antigo, eu quero um nome diferente do meu nome antigo, e o nome social, ele permite essa transição, essa lentidão no processo, sabe, você permite que você teste vários outros nomes, que você exista com esse nome em espaços públicos, em espaços institucionais, como a faculdade, sem comprometimento de mudar no registro o seu nome. Por exemplo, na semana passada a gente falou de Viviane, que na minha pesquisa da iniciação científica sobre pessoas não binárias se identificava como Aled, usava o nome Aled, e chegou a pedir, solicitar para usar esse nome social na faculdade, e depois voltou atrás, né? Enfim, tem sempre uns para frente, né? Sempre um processo para frente, mas depois voltou a usar o nome antigo, feminino. E o nome social permitiu isso, sabe? E eu achei muito interessante. Mas, enfim, a gente vê aqui por essas porcentagens que não chega nem a 1% as pessoas trans nas universidades federais. E, assim, pessoas trans também não são uma porcentagem alta da população em geral, mas vale a pena observar que são uma população bem baixa nas instituições de universidades e que a maior porcentagem dessas pessoas são pessoas não binárias. Só um dado possível aí para a gente interpretar. E aí a grande questão é que, se não tem dado, não tem política afirmativa. Ela conta que antes de... quando coletivos LGBTs propunham essas políticas, né, propunham alguma coisa, alguma flaga afirmativa, alguma cota, alguma mudança, era muito difícil, porque não tinha dados, e sem os dados a sua reivindicação ela fica fraca, ela fica fácil de contra-argumentar. E aí, primeiro, foi preciso que esses levantamentos fossem feitos, para depois conseguirem ter algumas políticas. Então, aqui tem o Enem. O Enem começou a permitir nome social a partir de 2014, e a gente vê que é um número exacerbado, aumentou, assim, uma porcentagem muito alta, eu imagino. Não vou fazer cálculos de porcentagem aqui. Mas que em 2020 esse número saltou imensamente, assim, é um negócio absurdo. E esse número continua a aumentar em todos os lugares que ela pesquisou. As solicitações de
para uso de nome social, elas aumentam conforme o tempo. Então, cada vez mais pessoas estão procurando isso. Mas aí vale a pena trazer a Neon Cunha, que é uma figura muito importante, que ela tem uma história muito marcante em que ela queria que o nome dela fosse legalmente mudado para Neon Cunha. E isso estava sendo muito lento, muito moroso, muito burocrático. E, além disso, na época dela, precisava de um laudo médico. E ela conseguiu um advogado para ir com ela lutar para que isso fosse, para que ela mudasse o nome sem um laudo médico. E o jeito que ela fez isso, tá aqui nessa reportagem aqui embaixo, que ela fez isso falando que se não mudassem o nome dela, ela ia cometer suicídio. E ela estava plenamente pronta para fazer isso acontecer, sabe? E virou essa luta legal, que, como está escrito aqui embaixo, né, independência ou morte, é exatamente isso. Se você não mudar esse nome para mim, acabou, mano. Tipo, já tô aqui tentando faz anos, o negócio não acontece. E é isso, sabe? Já vivi uma vida inteira usando o meu nome social, mas que nem ela relembra aqui, o nome social não vai para lápide. Eu acho que isso é uma questão que mais pro fim da aula também a gente vai falar sobre figuras históricas trans. E uma das dificuldades de você descobrir quem são as pessoas trans que existiram na história é porque a gente depende de diários, a gente depende de correspondência, porque o nome legal da pessoa não tinha como ser mudado, não existia um processo para isso, né? E tem várias histórias, assim, de pessoas trans que tiveram seu nome de registro colocado na sua lápide, sabe? Tipo, isso é real, isso aconteceu. E é muito emocional, assim, pra eu, como pessoa trans, pensar que, putz, mano, sabe, a vida humana é tão frágil, esse negócio acontece e vai embora da gente sem nenhum controle. E se eu não for atrás disso, sabe? Eu perco um direito meio básico, que é ter o meu nome lembrado, ter esse direito, o meu nome registrado ali como o meu nome que eu usava de fato na minha vida, sabe? Se eu não for atrás disso, legalmente. Mas, enfim, voltando às faculdades. Beleza, o Enem passou, você usou o seu nome social no Enem e conseguiu entrar. Aí você entra numa faculdade e você percebe que existem algumas vagas afirmativas. Na dissertação da Brumi, que eu estou usando como referência principal para a aula de hoje, ela percebe que as vagas afirmativas, em sua grande maioria, são para pós-graduação, mas tem algumas em graduações. E começaram ali na década de 2010 para cima, e que ela está escolhendo usar o termo vagas afirmativas e não cotas, porque são vagas, geralmente, em números absolutos, não em porcentagem, e também ela fala que existem vagas que são para a população LGBT em geral, e ela critica isso falando que isso é em detrimento da especificidade da população trans, né? Porque pessoas LGBT, claramente, todas elas sofrem algum tipo de preconceito, mas pessoas trans têm uma dificuldade específica que as vagas afirmativas para pessoas trans, especificamente, estaria lidando com, né? Então, seria mais interessante. E aí, entramos numa grande questão. Como é que você vai decidir quem é trans e quem não é, para você dar a vaga para essa pessoa? E essa é uma questão que já é muito debatida desde quando a gente começou a ter cotas nas faculdades, porque as cotas, elas obrigam que você delimite, né, quem faz parte desse grupo e quem não faz parte desse grupo. E é muito complicado, especialmente para pessoas trans, porque a gente tem uma variabilidade muito grande, a gente tem uma diversidade, né, entre esse grupo. E aí, tem alguns critérios possíveis de utilizar. Além do que, antes disso, dos critérios, ai, esqueci. É por isso que eu tô meio perdido, gente. Mas vamos lá. Poxa, vou lembrar depois. Alguns critérios possíveis de se utilizar para estabelecer uma cota, os critérios, tem um modelo documental, que você precisa mostrar um documento para comprovar que você é o que você está falando que você é. Isso acontece geralmente com pessoas com deficiência, que elas precisam de algum laudo médico, atestando, tipo, sim, você tem essa dificuldade física ou essa dificuldade em geral, e você precisa dessa vaga, você tem direito a essa acomodação. Então, para pessoas trans, isso seria um laudo médico de disforia de gênero, que é algo do qual a gente está querendo se afastar. Então, cada vez mais a gente está querendo se distanciar do modelo médico de pessoas trans, reforçando que pessoas trans não são
parte, não são doentes, que pessoas trans não têm um transtorno mental, que isso não tem nada errado, sabe? Não tem nada errado com pessoas trans, não tem nada biologicamente errado. Então, tá tudo bem. Então, é melhor a gente se distanciar desse modelo. Uma outra possibilidade é o modelo fenotípico, que por bastante tempo é o que foi, acho que é ainda usado, para pessoas negras e pardas. Então, é só olhar a pessoa e verificar se ela é fisicamente desse grupo. Para pessoas trans, isso definitivamente não funciona, porque você não tem como saber se essa pessoa é trans de verdade olhando para ela, sabe? Isso também é uma grande coisa pela qual a gente luta. Não tem gente que parece trans, sabe? Não tem como parecer trans. Cada pessoa é uma pessoa. A gente quer ter essa liberdade de possíveis expressões. Um outro jeito é a autodeterminação. E aí seria só você falar, eu sou trans, e a instituição em questão acreditar nisso, e é isso. Entrou na vaga. E aí essa é a grande questão de se isso vai ser mal utilizado ou não, de se isso vai ser, sabe, se vai dar problema no futuro, se pessoas cis vão se aproveitar disso, né? Então, um modelo que tem sido utilizado é o de histórias de vida, em que você, para aplicar essa vaga, você escreve um documentozinho falando sobre a sua história de vida, incluindo como é que foi a sua transição, se houve, e isso está junto da autodeterminação, no sentido de você que vai prover essa história de vida, e aí, a partir disso, decide-se se essa vaga vai ser sua ou não, com uma comissão de averiguação, que cada vez mais tem se tornado presente nessas instituições que têm essas cotas, ou essas vagas afirmativas, melhor dizendo. E aí tem uma questão, né? Porque, por exemplo, ela traz o exemplo da UFABC, que tem um número de cotas preenchidas de pessoas trans, mas ela tem um número definido de vagas para pessoas trans. Se tiverem mais pessoas trans do que essas vagas, elas estão competindo entre si. O que queria dizer que só vai ter todo ano esse mesmo número de pessoas trans, se todas as pessoas trans escolherem entrar na faculdade pela vaga afirmativa. E não é isso que a gente quer. A gente quer que pelo menos esse número de pessoas trans entre na faculdade. E aí, como é que você faz isso funcionar? A Brumi fala do próprio processo, né, na Unicamp, do qual ela participou, de como ela e as outras pessoas do coletivo LGBT da faculdade trabalharam para isso. Para a cota não virar esse teto, né, de pessoas, no máximo, que entrariam nesse curso. E uma parte disso é permitir que depois, que as pessoas que aplicam para a vaga afirmativa possam entrar na ampla concorrência ou em outras vagas, por exemplo, em vagas afirmativas para pessoas pretas e pardas, para pessoas indígenas, sabe? Você conseguir ter acesso a mais de uma vaga afirmativa para você ser redirecionado, assim. Então, uma das diretrizes para a Unicamp, por exemplo, é que se a nota da pessoa for acima de 7, ela vai para ampla concorrência. Então, essa vaga afirmativa para pessoas trans seria para pessoas trans que são empobrecidas, que provavelmente têm menos acesso à educação, tiveram menos acesso à educação formal, o que é muito inteligente, porque a gente vê também, com dados do IBGE, dados de vários outros órgãos, pessoas trans têm uma taxa de evasão escolar muito alta. E quando se fala sobre a evasão escolar de pessoas trans, também se fala de pessoas evadidas, né? Porque não é uma evasão isenta, são pessoas que têm dificuldade de serem aceitas, pessoas que passam por violência constante. Então, é difícil de se manter, né, no estudo, porque elas sofrem violência. E então é dessa forma que elas conseguiram fazer com que as cotas essas vagas afirmativas fizessem sentido na Unicamp. Um outro ponto é o perfil das pessoas que pegam essas vagas afirmativas. Ela verificou que a maior parte dessas pessoas são pessoas não binárias, seguido de homens trans, seguido de mulheres trans. E que a maioria das pessoas são pessoas brancas, e seguido de pessoas negras. Então, o que isso mostra pra gente? Que isso é o mesmo do que a maioria das faculdades, né, eu imagino, que pessoas que têm acesso à escola privada, pessoas de renda alta, elas entram nas faculdades com maior facilidade. E isso se reflete também nas pessoas trans. Mas é curioso porque a gente vê em outros dados que não são também... Comecei a frase ao contrário. Mas, por exemplo,
esse grupo de pessoas que têm acesso à faculdade por meio dessas vagas afirmativas são também um grupo seleto de pessoas trans. Então, a gente vê que a história de vida inteira da pessoa faz com que ela tenha acesso ou não a esse tipo de educação. E isso é uma questão que as vagas estão querendo, né, lidar com. Então, essas vagas, elas acabam não, às vezes, atingindo o público que ela realmente gostaria de atingir. Que não seriam todas as pessoas trans, incluindo pessoas trans que vieram de ensino privado, que têm renda e não precisam de bolsa, sabe? Elas querem ser vagas afirmativas para pessoas trans em situação de vulnerabilidade extrema. Porque são essas pessoas que, em teoria, precisam disso mais. Então, é difícil fazer com que essas vagas tenham esse efeito. Porque, de novo, os critérios querem ser esse limite de quem faz parte desse grupo, mas também não ser tão invasivo, mas também respeitar a liberdade das pessoas. É bem difícil. E aí, o outro ponto você entrou na faculdade, usando seu nome social, e, na verdade, não é tão fácil assim ter o seu nome social respeitado. Tem aqui os problemas de permanência da faculdade, uma vez que você entrou lá, aí tem essa fotinha de um banheiro lá da Unicamp, tá escrito, ser mulher não é só calçar os sapatos, quer dizer, ser mulher ainda não é calçar nossos sapatos. E aí uma setinha, eu sou mais que meros sapatos. Então, isso é um debate que tem acontecido nas universidades, né, da presença de pessoas trans. E várias pessoas que ela entrevistou contam que, apesar de existir a política de nome social, esse nome social não necessariamente era respeitado a todo tempo. Além do que, os nomes sociais eles eram aceitos só para documentos intra-institucionais. Então, para lista de presença, para carteirinha, para coisa da biblioteca, aí beleza, tipo, tem um processo burocrático. É chato, mas uma vez que você chega lá, isso é ok, estamos aqui. Na verdade, um dos problemas é que isso seja homogeneizado, né? Então, você pode mudar e ter o seu nome social aceito na lista de presença, mas aí você chega na biblioteca e você tem que fazer um outro processo para mudar o nome da biblioteca, e aí você vai indo de pouquinho em pouquinho. Meio que nem eu falei que legalmente você muda primeiro a sua certidão de nascimento e a partir da certidão de nascimento você consegue mudar todos os outros documentos. O que é bem chato, demorado, burocrático, não é nada, sabe, que já não é meio que para ser difícil, eu imagino, sabe? Tipo, isso não é fácil porque isso é contra-sistemático, porque o sistema foi feito para não deixar isso possível. Então, por exemplo, tinha uma história que ela conta de uma monografia. A monografia consta como um documento externo à faculdade. E por isso, o nome de registro da pessoa ia ser usado na monografia. Então, a pessoa teve que ir com um processo para a faculdade, permitir, para que ela usasse o nome social na publicação da monografia. Então, tudo isso são passinhos que você precisa dar dentro de uma instituição. E porque é um sistema, literalmente, sistema computacional, que as pessoas que têm esse poder, que fazem parte fazem essa informática do negócio, como é que chama isso? Enfim, que trabalham na faculdade, que elas precisam lidar com o sistema da informática do computador, sabe? Do sistema. Tô repetindo as mesmas palavras várias vezes. Desculpa, gente. Como mencionei, tive uma semana complicada. Espero que vocês entendam. Mas, enfim, continuando. Então, esses programas de computadores que não são feitos para lidar com essa mudança de forma fácil. Tem várias vezes que você chega lá, quer mudar um negócio, e a pessoa fala, o sistema não permite, o clássico. Mas, sabe, isso acaba tendo um embate de políticas públicas, porque existe uma diretriz de que esse nome não pode ser mudado, mas existe uma outra diretriz que fala, pessoas trans têm direito ao nome social. E aí a burocracia vai contra a burocracia, e é muito inconsistente, sendo que pessoas trans têm esse direito, e esse direito precisa ser assegurado. Então, é um negócio, um vai e volta, entendeu? Continuando, calma, tem dificuldade aqui, agora tô vendo. Uma outra reivindicação importante para a permanência de pessoas trans na faculdade são os banheiros, para que pessoas trans se sintam confortáveis usando os banheiros da faculdade. Ela conta que, em grande parte, você vai ver em faculdades que não têm plaquinhas ou em que pessoas trans não se sentem bem-vindas, o que acontece é que pessoas trans usam os banheiros de pessoas com deficiência, porque eles são banheiros sem marcação de gênero. E aí ela conta também de uma faculdade que viu que estava isso acontecendo e começou a trancar o banheiro de pessoas com deficiência para que isso não acontecesse.
E aí você entra numa outra questão, uma outra tensão ali, um atrito. Porque, de fato, esse banheiro é para ser para pessoas com deficiência, né? Primordialmente. Só que tem essa outra população que não está sendo atendida, sabe? E uma questão dos banheiros é que, quando você não tem acesso a isso, é como se toda a sua presença no espaço fosse hostilizada, né? Porque os banheiros, eles são algo biológico, algo biofísico, algo que você não tem controle, algo corporal. Então, se você não pode ir no banheiro, você não existe, você não tem como existir naquele espaço, sabe? E é muito comum você ver, quando você conversa com pessoas trans, e eu tentei na minha faculdade que a gente tivesse essas plaquinhas do banheiro, e não aconteceu. Enfim, eu nem sabia como argumentar direito, né, politicamente sobre isso, sabe? Então, acho que teve essa dificuldade do coletivo da minha faculdade se articular politicamente, mas as pessoas rotineiramente falam que elas preferem não ir no banheiro, sabe? Do que arriscar ir num banheiro e sofrer uma violência, mesmo que essa violência nunca tenha acontecido antes, sabe? As pessoas não se sentem confortáveis, porque a opção é ir num banheiro em que você vai se sentir desconfortável, porque não é o banheiro que você gostaria de estar indo, ou ir no banheiro em que você pode fazer outras pessoas desconfortáveis e sofrer violência por causa disso. Violência verbal, inclusive. E aí é muito complexo. Então, em geral, por exemplo, na USP, acho que, não sei se todos os banheiros que eu fui, mas a maioria dos banheiros que eu fui lá, tem a plaquinha de pessoas trans são bem-vindas aqui, pessoas trans podem estar presentes. E geralmente essa é a política que tem se feito, sabe? É assim que esse é o que tem sido aceito como é assim que tem que ser, sabe? É o padrão de pessoas trans são aceitas. Você colocar uma plaquinha que explicita que elas são aceitas. E aí uma outra coisa interessante que eu acho bom lembrar são ingressos de graça para pessoas trans em festas e bares e etc. Encontros. Porque muitas vezes a gente lembra das dificuldades, mas não lembra das coisas boas, né? Tipo, é muito fácil falar, putz, mas para que ela precisa, sabe, ir para essa festa, sabe? É só ir em outro lugar que seja mais barato, sabe? Não precisa ter ingresso grátis para pessoas trans. Mas é sobre querer essa participação dessa população no lugar, sabe? E eu acho legal. Eu acho também essas festas, claro que eu acho legal, né? Eu sou trans, eu pego ingresso de graça. Por que eu não acharia legal? Mas enfim, o que eu quis dizer foi que os ingressos trans, eles, em festas, eles não têm o mesmo requisito de vagas afirmativas, de ter uma documentação, de ser uma coisa legal, de, sabe, ter toda essa burocracia por trás. Então, geralmente, o que acontece é que esses ingressos são dados por autoafirmação mesmo. Na minha experiência, na verdade, por, tipo, DM no Instagram ou WhatsApp, e aí ou a pessoa já te conhece, ou ela vê o seu Instagram e ela pode dar uma olhada ali se você tá fingindo ou não, mas também não tem essa pressão, sabe? Se você estiver fingindo, meio que, sabe, é só uma festa. E não tem essa pressão de acertar todas as vezes. E permite que pessoas trans que estão se descobrindo, pessoas trans que não estão usando hormônios, que elas tenham acesso a isso, sabe? Que elas comecem a se colocar como pessoas trans e ver como isso é socialmente, sabe? Além do que, como eu falei, tipo, é um acesso a bem-estar, é um acesso ao lazer, que é muito importante. Eu tinha lembrado de outra coisa, e eu esqueci. Deixa eu ver se está anotado, só um segundo. Não. Bom, de novo, voltando aos dados, enfim. Continuando. A gente estava falando sobre os dados de pessoas trans um tempo atrás, e a gente estava... tinha isso aqui. Gente, que caos. Vamos lá. Essa frase da Brumi, eu achei muito boa, porque relembra como o espaço da universidade, ele tem essa potência, né? Ela é uma sementinha, né? A faculdade, qualquer conhecimento, é como uma semente que te leva para vários outros lugares. E pessoas trans que ela entrevistou reverberam isso, falam que foi muito importante para elas aprender como analisar a sociedade, como entender o preconceito, como agir politicamente, encontrar coletivos LGBT para fazer parte, encontrar outras pessoas trans, porque isso fez com que elas se entendessem melhor, se permitissem. Além do que, a faculdade geralmente é um lugar em que você se distancia um pouco da família e dos laços mais restritivos que a família pode impor na gente.
Então, seria uma potência essa permanência na faculdade. Mas também é um perigo, porque os seus direitos não necessariamente são respeitados, você precisa sempre estar lutando pela sua permanência nos espaços, você pode sofrer preconceito, como em qualquer outro lugar da sociedade, e tudo mais. Mas aí, como é que a gente descobre quem são as pessoas que estão sofrendo preconceito, qual que é esse preconceito? E chegamos aqui, em várias organizações de sociedade civil de pessoas trans que fazem mapeamento de dados. O mais antigo desses que eu separei pra gente é o Grupo Gay da Bahia, que foi fundado em 1980 e pega dados de assassinatos de pessoas LGBT como um todo, né, a partir de 2008. Temos o IBRAT, que é de 2012, mas mais recentemente aqui em São Paulo ele tem atuado desde 2022. Eles organizaram a primeira marcha transmasculina. E temos a ANTRA, que também é uma das organizadoras da marcha trans, né, trans como um todo, que a partir de 2017 começou a levantar dados também de violência contra pessoas trans. E temos essas outras, essa de Adorinha aqui é um veículo de comunicação. Temos a Casa NEM, que também já foi do Grupo Trans Revoluções, que é no Rio de Janeiro, uma casa de acolhimento. Então, a gente vê que o Estado e financiamento público não está muito presente no apoio a essa população. Mas que, por causa disso, a sociedade civil e as outras pessoas trans olharam uma para as outras e falaram, vamos aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Então, vários grupos sociais sempre foram muito importantes na luta política de pessoas LGBT, mas também na permanência das pessoas LGBTs, na existência de pessoas LGBTs e trans na sociedade como um todo, né? Resistência contra a violência. Falando sobre essa violência, entramos nos dados da ANTRA. Acho que o dado mais conhecido, a ANTRA é mais conhecida, né, por mapear esses assassinatos e também por ser o grupo que sempre relembra e faz os dados para que a gente possa afirmar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, que é um dado que já é antigo no sentido de faz muitos anos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então isso é sempre veiculado nas mídias, quando a gente fala sobre isso. E aí o que acontece? Esse gráfico aqui, nós temos 2008, a partir de 2008 foi o Grupo Gay da Bahia, e chegando em 2017, aqui muda os dados para serem os dados da ANTRA mesmo. E aí o que a gente pensa? Putz, tivemos um aumento e estamos aqui meio num número razoavelmente alto. Se você pensar, por exemplo, que a porcentagem de pessoas trans na sociedade é uma porcentagem bem baixa, né? Então, por exemplo, é sempre bom ter essa porcentagem em mente, porque, primeiro, a gente não tem uma porcentagem exata, porque é difícil descobrir quantas pessoas trans existem, porque você vai depender das pessoas trans que estão fora do armário, as pessoas trans que se permitem ser conhecidas, né? E também nesses critérios, do que você considera uma pessoa trans ou não. Mas, por exemplo, falando das faculdades, a gente é importante separar, assim, o ponto das vagas afirmativas, né, seria que a porcentagem da população trans na faculdade refletisse a porcentagem de população na sociedade geral, né, do Brasil em geral. Então, por isso que a gente tem cotas para pessoas negras, porque a população de pessoas negras na faculdade é muito menor do que a população geral de pessoas negras. Mesmo para mulheres em áreas de tecnologia, áreas de engenharia, sabe? Tipo, a gente quer sempre que a universidade reflita a sociedade em geral. A gente quer que isso seja o mais igualitário possível, para a gente ter uma multiplicidade de vozes. Então, esse mesmo análise desses dados também precisa ter essa noção contextual, né, de que pessoas trans são uma porcentagem baixa da população em geral. E aí, outra coisa para se ter em mente aqui, esses dados consideram só crimes violentos, letais e intencionais, que resultam em morte. Então, são um tipo delimitado e específico de crimes, além do que, provavelmente, são dados subnotificados, como qualquer estatística, assim, a maioria das estatísticas, você vai ler ali, tipo, os limites e dificuldades dessa pesquisa é que os dados podem ser subnotificados, porque é muito difícil você medir mortes das pessoas e depende muito das fontes que você tem acesso. A ANTRA, ela tem acesso a fontes primárias, entre isso ela conta com denúncias do Disque 100, que é Disque contra direitos humanos, né, atentado contra direitos humanos, de organizações médicas, de veículos de notícias, né, se foi noticiado, elas têm como ter, se foi uma notícia, ok, então essa pessoa morreu, sabe, você tem como saber isso,
E aí tem fontes secundárias, que são relatos pessoais e posts na internet, que podem ou não ser verdade, mas que valem a pena serem contabilizados, justamente porque se você não contabilizar isso, o risco de subnotificação é muito maior, porque tem muito mais mortes que não são noticiadas em grandes veículos e que não aparecem em nenhum outro lugar do que você imagina, sabe? Tipo, é muito mais fácil que essas mortes sejam invisibilizadas. Então, você precisa procurar no maior número de fontes possíveis. E o outro problema que elas relatam é que não tem financiamento, como eu comentei, então esses dados eles são feitos são coletados de forma voluntária, eles são analisados, esse dossiê todo é feito de forma voluntária pela ANVI. Então, é sempre um processo, eu imagino, a ANTRA faz várias coisas, né, tem muita atuação na sociedade civil, as mulheres trans que encabeçam, né, essa organização são muito ativas, e na universidade, a Sarah Wagner York, eu acho que é a que eu mais conheço, o trabalho dela é muito incrível, estão sempre escrevendo, estão sempre se fazendo visíveis, sabe? Enfim, analisando os dados por eles mesmos. Elas lembram que esses assassinatos, em sua grande maioria, eles não levam à identificação e prisão dos suspeitos. Então, as práticas policiais e judiciais, elas são bem com pouco rigor, assim. O que a gente conhece também, pode se criticar por anos a polícia brasileira, né? Mas, enfim, isso eu acho que também tem a ver com a característica das vítimas dessa violência. Elas relatam que a maior parte das vítimas tem entre 13 e 29 anos, então são vítimas jovens, a maior parte é negra, empobrecida, e que a prostituição é a fonte de renda mais frequente das vítimas. E isso também ao longo de todos esses anos em que essas pesquisas foram acontecendo. Então é algo bem frequente, assim, as vítimas têm esse perfil faz anos, sabe? E fazem esse ranking por estado, de qual estado tem o maior número de mortes por ano. E aí nós vemos que São Paulo, ele é o estado que aparece 5 vezes nesses 8 anos. E uma coisa que eu não vi, por exemplo, os dados da ANTRA e do Grupo Gay da Bahia foi relacionar isso com a população desses estados, né? Porque, por exemplo, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Então, em teoria, faria sentido que ele fosse o primeiro, porque tem mais pessoas. E aí, olhando aqui, por exemplo, acho que o que é mais preocupante é, por exemplo, em 2022, que Pernambuco, com um quarto, quase um quinto da população de São Paulo, sabe, seja o estado que tenha matado mais pessoas nesse ano, pessoas trans nesse ano. E a gente percebe que os estados do Nordeste, a região Nordeste, também é recorrentemente a região que tem mais assassinato contra as pessoas trans no país. Aí vamos para os dados do Grupo Gay da Bahia. Entre essas 257 vítimas que eles identificaram em 2023, 49% eram travestis e transgêneros. E isso eles relatam que é uma mudança em relação a anos anteriores, porque é só a segunda vez que gays estão em segundo lugar, que geralmente é em primeiro lugar, a maior porcentagem são de homens gays. E é raro, essa é a segunda vez apenas que pessoas trans estão em cima, são a maior porcentagem. E, de novo, pela primeira vez em 44 anos, eles relatam que o Sudeste é a região que mais mata pessoas LGBTs. E aí você pensa, putz, ok, mas o Sudeste é a região que é a mais populosa do Brasil, como eu acabei de falar. Não faz sentido ela ser a região que tem mais assassinatos, não faz? E aí, de novo, cuidado com estatísticas, elas são traiçoeiras às vezes. Porque o que acontece? Olhando em números absolutos, a região Sudeste foi de 63 mortes em 2022 para 100 mortes em 2022. Então, o aumento em números absolutos é mais significativo do que essa presença nesse ranking de regiões. Porque isso demonstra que essa violência está crescente e que isso é algo perigoso que a gente precisa se atentar. E aí olhamos aqui a tipificação das mortes. Como eu falei, a ANTRA, ela registra só crimes letais violentos intencionais, e o Grupo Gay da Bahia não. Eles têm também esse mapeamento de suicídio, foram 20 em 2023, que eu acho muito relevante, porque a gente vê também em textos sobre pessoas trans que fala-se que pessoas trans são suicidadas,
porque entende-se que não é um suicídio alheio da sociedade, não é um suicídio de, tipo, putz, sabe, alguma coisa que era impossível de ser lidada, sabe? Porque, assim, isso é real da maioria dos suicídios. Mas ela perceber que as pessoas trans, elas têm uma porcentagem maior de problemas de saúde mental e que esses problemas não conseguem ser resolvidos, né? Então, que as pessoas trans que cometem suicídio é porque elas não tiveram acesso a muitas coisas na sociedade e que elas foram violentadas ao longo de muitos momentos da sua vida. Então, não é um suicídio isento, sabe? É um suicídio que faz parte do contexto histórico-social que a gente vive. E aí tem ainda uma citação da Brumi, em que ela fala sobre esse relato pessoal, essa dimensão afetiva desses dados. Porque eles não são dados que aparecem e somem. Como eu falo, esses dados são recorrentes, esses dados, toda vez que a gente fala de pessoas trans, não é incomum a gente falar que são uma população muito assassinada, são a população que mais sofre violência, que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Esse dado já é razoavelmente conhecido ao redor do país, né? Quando a gente fala sobre essa população. Mas aí, o que ela expressa, que eu acho que é muito importante, é que conversando com as pessoas trans, elas têm dificuldade de externalizar essa identidade, porque essa violência é vista como inevitável, como algo que vai acontecer, como, putz, esse risco de morte é constante, então será que vale a pena mesmo correr esse risco e sair do armário? Mas, de novo, ela lembra que esses dados, eles têm eixo de raça, eles têm eixo de classe, e que eles criam também uma realidade que pode perpetuar a violência, né? Então é sempre tomar cuidado, porque, de novo, estatísticas, elas sempre podem ser moldadas para caber em uma história ou outra, né? É muito fácil você interpretar os dados da forma que você quiser. E, enfim, é preciso ter cuidado com isso. Então, é sempre lembrar que esses assassinatos acontecem em um grupo específico, um grupo que já é muito vulnerabilizado, um grupo que interseccionalmente é muito vulnerabilizado. Então, quando a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão presentes nas faculdades, que são na maior porcentagem, né, estatisticamente, pessoas brancas, pessoas não binárias, pessoas transmasculinas, a sua maior porcentagem, seguidas de mulheres trans, sabe? Essas pessoas que estão presentes nas universidades não vão ser as mesmas pessoas que vão passar pelas dificuldades que as pessoas que estão sendo assassinadas vão, sabe? Tipo, e é muito difícil, porque ela traz relatos das pessoas que conseguiram transpor essas barreiras, pessoas que vieram desse passado, que fizeram participar. Como é que chama isso? Calma. Pessoas que foram trabalhadoras do sexo, que conseguiram transpor essa barreira e participar, conseguiram entrar num curso superior, e essas pessoas têm dificuldade de se sentir pertencente. Quando você sai de um lugar de vulnerabilidade social, de empobrecimento, e você entra numa faculdade, você interage com pessoas de outras classes sociais, e você tem dificuldade de se sentir parte desse grupo. Não só pela transfobia que essas pessoas que ela entrevistou estavam sofrendo, mas por outras questões, de dificuldade de pertencimento, de falta de empatia, e outras questões, sabe? Mas aí, de novo, lembrando que isso não é a única lente pela qual a gente pode olhar pessoas trans. Como a gente vê aqui, existe um outro tipo de crescimento que está acontecendo, que é o número de candidaturas LGBT na política. De novo, é uma porcentagem pequena do total, mas dentro dessa porcentagem, temos aqui 14,5% de pessoas trans que se candidataram. Esse é do site Vote LGBT. E eu acho interessante porque, de novo, tendo esses dados como essa coisa muito recorrentemente colocada ao lado das experiências pessoais de pessoas trans, tipo, da mídia, como se essa narrativa fosse a única possível. Então, mas a gente pode olhar cada vez mais políticas trans que estão fazendo sucesso, que estão estando presentes, além da Erika Hilton, né, tem várias agora, que a gente pode olhar para elas e perceber que não é essa violência inevitável, que a Brumi, de exemplo, estava comentando que as pessoas ao redor dela sentiam, sabe? Existe sempre um movimento de mudança, um movimento de expansão. E eu acho que eu espero permitir que, sabe, a gente vai além de só olhar as estatísticas por elas mesmas, né? De novo, esse site, ele traz também que os cargos que essas candidaturas trans se propõem, né, são cargos legislativos e executivos locais. Então, eu acho isso, assim, é curioso porque faz sentido, porque a nível federal é muito mais difícil, né, você, sei lá, ser eleito em geral, mas que
esses cargos locais, eles têm impacto no dia a dia, né? Que você consegue atuar na política do dia a dia. E eu acho, sei lá, quentinho no coração, né? De cada vez mais a gente vê pessoas trans na política, a gente vê pessoas trans em outros trabalhos, a gente vê pessoas trans na mídia, não como pessoas que sofrem, mas como pessoas que vivem, sabe? E aí eu trago pessoas da história sobre isso. O que acontece? A gente vai olhar para trás e a gente pensa, putz, na verdade, assim, pessoalmente, eu achei muito. Eu me surpreendi com a presença de pessoas trans na história, né? Por muito tempo eu achei que eram. Os argumentos da direita, às vezes, são que pessoas trans são uma moda, de que é alguma coisa nova. Faz um tempinho que eu não ouço esse argumento. Mas ele era muito forte. E olhando na história humana, a gente consegue ver que sempre tiveram variações de gênero, variação de expressão de gênero, sabe? Isso sempre aconteceu. E, como eu falei na primeira aula, se vocês lembram, é difícil, às vezes, classificar essas pessoas como trans sem ser anacrônico, mas eu acho que vale a pena mencionar pessoas que tiveram transgressões de gênero, né, ao longo da história. E aí, eu peguei essas aqui meio porque me interessaram, mas se você clicar nas imagens e tiver acesso a esse PowerPoint, é de um site que chama Making Queer History, que tem vários perfis, assim, de pessoas trans. Eu acho que o podcast deles é o mais legal, assim. Eu achei o podcast deles mais interessante porque sempre eles pegam uma pessoa trans, ou uma pessoa LGBT em geral, né, notória da história e falam sobre ela. Então tem muitas pessoas, assim, tipo, de vários países, de vários contextos sociais. Tem uma mulher trans iraniana que mudou como as pessoas trans são aceitas, porque ela queria ter aprovação religiosa, né, para fazer a transição, e por causa disso, na região em que ela vivia, é muito mais aceito você transicionar de gênero do que você ter relações de mesmo sexo. Então, às vezes, acontece, tipo, você está num relacionamento homoafetivo e o governo fala, transicione para virar um relacionamento heteroafetivo. Então, tem essas diferenças de contextos históricos e de culturas, né, do país. Mas, enfim, essas que eu selecionei, vamos começar pelo mais antigo, que é Heliogábalo, em português, ou Elagabalus, não é romano, é latim. Foi um imperador ou imperadora, de cair a questão, porque ela, eu vou chamar no feminino, entendendo que é uma pessoa transfeminina, hoje em dia, porque eu posso. Ela tem muita controvérsia, porque ela pegou o trono, o império, com 13 anos, e com 18 anos foi assassinada para perder o trono, com sua família, sua mãe. Ela foi colocada no trono também por meio conluios políticos, assim, porque ela, em teoria, a avó dela fez essa não uma conspiração, né, mas, tipo, fez publicizou a noção de que ela era uma filha legítima do imperador, então ela, na verdade, deveria estar governando, então, assim foi feito, só que com 13 anos, imagine. E na Roma Antiga. Enfim, e o Império, esses pequenos anos em que ela governou, foram anos muito caóticos, porque ela mudou o deus que deveria ser cultuado, para Heliogábalo. Ela fazia muita libertinagem, muita sexualidade aberta, que afastou ela do Senado romano, afastou ela da população geral. Ela não era benquista, ela era caótica, mano. E era assim que era. A gente olha, às vezes, para figuras históricas, procurando pessoas que avançam a luta trans, que são um bom exemplo, e não é o que a gente vai encontrar. O que a gente vai encontrar são pessoas complexas, com passados complexos em contextos complexos. E outra complexidade dessa figura em específico é que a gente sabe de Heliogábalo por exemplo, o equivalente a notícias, né, que se falava sobre como estava agindo essa imperadora. E muito disso era misturado com xingamentos, com notícias falsas, não tinha como saber o que era difamação e o que era real. Então, é difícil mesmo afirmar, mas eu acho que, sem dúvida alguma, dá para perceber que era uma pessoa que tinha transgressões e que fazia uma expressão de sexualidade de gênero que eram diferentes do
do que era esperado. Então, eu acho uma figura curiosa. Vamos aqui para 1800, com Victor Barker, que era um homem trans, que se casou com uma mulher sem que ela imaginasse que ele era trans. Ele falou que tinha sofrido um acidente e por isso tinha perdido seu membro sexual. E assim o casamento foi feito. Depois, ele se juntou ao Partido Nacional Fascista inglês, na Inglaterra, e ensinou os jovens a lutar com armas e com rapieras, com espadas, e era anticomunista. E depois disso foi descoberto que ele era trans, então o casamento dele foi desfeito, porque legalmente isso seria legal na época, né, duas mulheres se casarem, então o casamento dele depois foi desfeito, e ele teve vários nomes ao longo da vida. Esse nome Victor Barker é da época em que ele estava no partido. Então, eu acho que também uma outra visão que a gente tem é que pessoas trans sempre foram associadas à esquerda política, sendo que, na verdade, isso é recente, porque e também isso não é inerente, isso vem do contexto político, sabe? E do contexto social. Aqui no Brasil, hoje em dia, isso é muito presente. Nos Estados Unidos, provavelmente, como a gente vê com as políticas do Trump, né, com todas as notícias que a gente está vendo, também é muito presente que pessoas trans agora são meio que um bode expiatório, né, da política de direita. Mas isso nem sempre foi assim, de modo que uma pessoa trans podia ser, ele era o que a gente chama de stealth, né, ele estava escondido, ele não era abertamente trans, mas ele estava no partido fascista, ele era de direita, então essas coisas não eram, e de fato ainda não são incongruentes, elas não são necessariamente compatíveis. Dá para ser trans e dá para ser de direita ao mesmo tempo. A gente que entende culturalmente que hoje em dia não faz sentido isso, né? Porque os interesses da política de direita não batem com os interesses da população trans em geral. Fica aí a questão. E aí trazemos Zdeněk Koubek, que foi uma pessoa que competiu em corridas na Tchecoslováquia, ganhou competições de corrida, até ter seu status como mulher questionado por ser muito masculino. E foi descoberto que ele era intersexo, mas também não ficou muito claro se isso foi fabricado ou não foi fabricado. E parou de competir oficialmente e transicionou para esse nome Zdeněk e no fim da vida começou a praticar esportes só esportes amadores, assim, com uma família próxima dele. E é isso, estava na Tchecoslováquia. E eu acho que essas figuras históricas também me lembram de uma coisa que a gente pode ter esses dados de assassinato, de violência, mas quando a gente fala da resistência de movimentos trans, eu acho que tem a ver também com o fato de que isso vale para toda a população LGBT, para vários movimentos sociais. Pode existir uma política de extermínio, pode existir uma necropolítica, mas a esperança, ela nunca morre, porque a gente sabe que outras pessoas trans e outras pessoas LGBTs vão nascer no futuro. A gente não consegue ser exterminado. Essa diversidade humana, ela não vai conseguir ser restringida a esse ponto. A gente não consegue, a gente sempre vai existir. Mas, continuando sobre esportes, como a gente pode ver, Zdeněk é uma história de uma pessoa trans que, como aconteceu, por exemplo, com a Caster Semenya, né, que foi uma... Putz, nem lembro mais que esporte que ela jogava. Bom, uma americana. Teve várias outras atletas, né, em grande maioria, hoje em dia, são atletas negras que têm seu status de mulher questionado nos esportes em que elas performam, para que sejam feitos mais testes com elas. O que acontece é que algumas delas são, sim, descobre-se que elas são intersexo. E aí fica meio em aberto, se elas podem ou não participar dos esportes. E aí eu vou lembrar de um caso brasileiro, que é o caso da Tiffany Abreu, que foi uma jogadora de vôlei, mais ou menos em 2017, assim, que eu comecei, isso aqui é de 2019, então talvez tenha sido mais tarde, de 2017, que eu comecei a ouvir falar sobre essa história. Mas, enfim, eu peguei esse texto do Globo, que não é um texto muito, assim, eu quero criticar ele, esse é um ponto, eu ele para criticar ele. Então, ele começa que, enfim, ela não deveria atuar no feminino, porque a ciência não é capaz de determinar o quanto tempo o corpo precisa para se adaptar à nova realidade, quanto a testosterona é compatível com o corpo da mulher. E aí, como eu falei lá na primeira aula também, reforçando que
essa visão, ela tem a base de que, ok, até pode mudar de gênero, mas o sexo, a biologia, é uma coisa intransponível. Pô, precisa de um tempo, precisa de alguma medida aí para saber se o seu corpo vai mesmo seguir o padrão da mulher ou não, se você conta como mulher ou não. Porque o corpo, o sexo, a biologia, seria essa barreira intransponível da cultura. Você pode mudar a cultura, você pode, nossa, seres humanos podem fazer o que eles quiserem, você pode mudar de cabelo, pode usar a roupa que você quiser, pipipi. Mas o corpo biológico seria essa coisa que não dá para mudar. O que a gente já analisou que não é necessariamente real, que o corpo, ele é mutável e que a gente só consegue compreender o corpo a partir de categorias sociais, a gente só consegue compreender o corpo a partir da cultura. Então, o sexo biológico, ele também é cultural, ele também é uma construção social, porque a gente só consegue falar sobre ele a partir da cultura, não tem como. E a gente cria o que pode ser feito ou não. Então, na verdade, não é uma barreira intransponível, é uma barreira bem transponível, bem mutável. E aí traz também que é utilizado o quê? A quantidade de testosterona no sangue, para geralmente definir se a pessoa vai ou não poder participar. E não necessariamente isso é uma medida tão exata, tão... É isso, não é a melhor medida, sabe, às vezes. Porque, na verdade, vários argumentos que eu ouvi durante essa época também é porque tem outras características, como densidade do osso, como a altura da pessoa mesmo, a altura total. Transporte de oxigênio pelo sangue, sabe? Várias outras coisas que são diferentes de um corpo biologicamente homem, biologicamente mulher, sabe? E não que não sejam. Eu acho que isso é importante também. Quando a gente fala sobre sexo biológico sendo parte de uma construção social também, é que não que essas diferenças não existam. Isso existe. Mas essas mudanças, elas são socializadas, elas são aculturadas, elas fazem parte da cultura também. E não tem como você interpretar elas sem fazer isso a partir de um ponto de vista cultural. Então, por exemplo, quando eu comecei a tomar testosterona, tem sempre esse medo social colocado na gente de que isso vai fazer você ser mais violento. E não faz. Tipo, apenas não. Mas existem outras coisas que mudam. Tipo, várias outras coisas que mudam que não são o que as pessoas têm medo que aconteça, sabe? Mas existem mudanças, assim, sabe? E é importante a gente falar que essas mudanças biológicas acontecem, as mudanças físicas, endocrinológicas, fisiológicas acontecem, sem colocar um julgamento moral em cima disso. E quando a gente fala de esportes, tem esse vídeo aqui em cima, que entra mais a fundo nesse tema. Depende também de qual que é o propósito do esporte. Porque se o propósito do esporte é que a gente consiga medir até onde o corpo humano consegue ir, qual que é o limite da habilidade atlética de um corpo humano, então, na verdade, a gente pode querer limitar o doping para ver, tipo, ok, é o limite do corpo humano sem interferência de drogas, né? Porque senão não é o corpo humano pleno e natural. Mas não tem por que ter uma diferenciação de gênero em geral. Eu acho que quanto mais eu discuto sobre esportes e pessoas sobre esportes, a visão que eu acabo chegando, que é a visão radical, que eu não espero, e utópica, que eu não espero que seja colocada em prática em nenhum momento próximo, futuro próximo, é que esportes deixem de serem separados por gênero. Porque tem vários esportes que também não faz muito sentido eles serem separados por gênero. Esportes como tiro ao alvo, sabe? Tiro com arma, tiro com arco e flecha, sabe? Tem alguns esportes em que a separação por gênero, ela veio para manutenção da binaridade, sabe? Porque todos os esportes são separados por gênero. Sem que, na verdade, o gênero tenha um efeito prático no rendimento do esporte. Mas aí a gente olha, por exemplo, um exemplo como o do skate. E aí foi muito louco olhar, a gente ficou muito animado com o skate e o skate feminino brasileiro, muito incrível. Só que assim, as mulheres da competição de skate, elas eram muito mais jovens do que os homens da competição de skate. E os truques que elas conseguiam fazer eram, em parte, menos complicados, porque elas tinham menos prática. Porque faz muito menos tempo que mulheres têm praticado skate profissionalmente e têm tido a oportunidade de fazer parte dessa cultura, sabe? Então, por exemplo, não dá para o esportes ter uma solução branca e preta, sabe? De falar,
como eu falaria utopicamente, é melhor que não haja mais separação de gênero entre esportes. Todo mundo joga com todo mundo e tudo bem. Por quê? Isso vai fazer com que as mulheres, nesse caso, fiquem para trás injustamente, porque elas tiveram menos tempo de ter prática no esporte. Elas são mais jovens, estatisticamente, sabe? Então, elas perderiam, provavelmente, se fossem em uma competição contra homens nesse momento. Mas é que nem as cotas e as vagas afirmativas, eu vejo vagas afirmativas como um meio para um fim, né? Para o fim de uma sociedade e instituições que reflitam a sociedade, né, pela porcentagem, e uma sociedade mais igualitária, a gente faz essa segregação que as cotas obrigam a gente a fazer para que a gente consiga chegar nesse caminho. Então, eu entendo que a gente precisa que esportes sejam segregados por gênero, especialmente em lugares como em esportes como skate, para que pessoas que estão começando não sempre percam, sabe? Mas é grande dificuldade quando a gente fala, por exemplo, do vôlei, de pessoas trans entrando no esporte, quando se cria uma narrativa em grande parte ficcional ou em grande parte politizada de que as mulheres trans têm uma vantagem surreal acima das mulheres cisgêneras. Até porque fala-se só das mulheres trans. Tem um caso de um homem trans que competiu em, acho que judô, alguma luta, e competiu contra mulheres porque ele foi impedido de competir contra os homens. E ele venceu das mulheres. E não é necessariamente por causa de uma... isso era um argumento para a direita falar que devemos continuar fazendo isso, sabe? Porque isso era o que a política de direita estaria fazendo acontecer, sabe? Que mulheres jogassem com homens, homens trans jogassem com mulheres cis. Então, dá para ver que, na verdade, homens trans, historicamente, são invisibilizados, isso é misturado com o debate sobre esportes, mas que é muito mais do que só sobre esportes. As vagas afirmativas são muito mais do que só sobre pessoas trans. Existe um contexto por trás disso, e não dá para se distanciar disso. A Brumi fala no texto dela sobre umas reuniões em que as pessoas que ela entrevistou participaram, que durante o governo Bolsonaro era difícil falar sobre isso, porque as pessoas e os docentes que estavam lá, eles sabiam que falar sobre a afirmação de, tipo, demonstrar o seu apoio a políticas de afirmativas de pessoas trans teria provavelmente consequências políticas no futuro, sabe? E é difícil você fazer isso, sabe? Você se colocar nesse possível risco. Então, é sempre um embate, preciso ter muito cuidado quando a gente fala sobre sistemas. E eu acho que é muito difícil ter esse cuidado, porque as coisas têm muita nuance. E cada vez mais a gente vê que é muito fácil os seres humanos não olharem a nuance. Acontece. Mas eu acho que vale a pena. E eu espero que eu tenha criado mais respostas do que perguntas, porque é o que eu consigo fazer por enquanto. Também não tem resposta a maioria das coisas, especialmente com a questão do esporte, se é inclusão ou não de pessoas nos esportes, tipo, o que tem resposta é que em esportes internacionais há uma regulamentação para que isso aconteça já, isso está acontecendo, pessoas trans já são permitidas de participar em esportes internacionais. Uma mulher trans que participou, a Hubbard, ela é uma americana que participou em levantamento de peso e ela ganhou uma competição e depois perdeu alguns anos depois. Então, sempre lembrar que pessoas trans não têm uma vantagem inerente, né? Elas ganham e perdem e elas também são uma porcentagem muito pequena. Então, não tem como ter uma resposta única e é sempre bom lembrar das nuances no debate. E é isso. Sempre é importante lembrar da luta política que estamos fazendo, que essa pensação toda é para a gente avançar a liberdade, a diversidade e o bem-estar de todo mundo. E aí, queria lembrar vocês, caso vocês estejam em São Paulo, dia 30 de março teremos a segunda Marcha Transmasculina. E isso é mais uma organização da sociedade civil para que pessoas transmasculinas sejam visíveis, porque elas são historicamente invisibilizadas, para que pessoas transmasculinas se coloquem. E lembramos aqui, de novo, esse é o Demétrio, ele cometeu suicídio, ou foi suicidado,
em 2020, não faz muito tempo, e é muito difícil. Teve um outro homem trans também que participava da luta política, que também cometeu suicídio em janeiro desse ano. E é isso, pessoas trans existem e resistem, e não é fácil, e por isso a gente precisa de políticas públicas também que apoiem essas pessoas. Mas, é claro, num curso de 3 dias, eu queria só que a gente conversasse e aprendesse um pouco sobre os meus estudos, sobre o que tem se falado sobre isso. E eu aprendi muito dando essas aulas, então eu espero que tenha sido prazeroso para todo mundo aí. E se vocês tiverem alguma coisa para me falar, eu adoraria ouvir, tanto por áudio como por mensagens. E o que vocês acharam, assim. Mas eu acho que é isso. Eu estudei bastante para falar aqui, tenho ainda muito para estudar. Acho que é o famoso entrar na faculdade e descobrir o quanto você não sabe das coisas. Então, eu sei o quanto eu não sei, e espero sempre estar melhorando. E mas que a busca por conhecimento, eu acho que é muito nobre, e eu fico feliz que vocês buscaram conhecimento e estiveram aqui hoje comigo e nas últimas semanas também. Muito obrigado, pessoal. Lendo comentários que eu não li, parece que vantagens biológicas só incomodam quando favorecem pessoas trans, entre aspas, o favorecem, sim. No Irã, sim, quando eu estava falando do Irã, relações homoafetivas dá pena de morte, sim. Fico pensando que a questão do nome social também não ajuda na subnotificação. Então, em teoria, talvez, se a pessoa usa o nome social, ela pode não, tipo, tem questão dos assassinatos, né? Eu acho que isso é uma questão válida nas estatísticas, teria que olhar sempre, em estatística, sempre olha a metodologia da estatística. É a melhor coisa de se fazer para não se levar numa narrativa do que a estatística pode ser, né, orientada para cobrir, tá? Vi um trecho de Monstrans no Museu da Diversidade Sexual, fiquei apaixonado, assim, do Lino Arruda. É bem famoso, bem legal esse livro. Fique à vontade, Vitória. Fale, por favor. Oi, Ariel. Muito obrigada pela aula. Obrigada por dar esse espaço para mim. Muita coisa para comentar. Eu adorei essa aula de hoje. E eu gostaria de também acrescentar um nome importante para a história de identidades trans. É muito discutido, pelo menos, é muito controverso. Dizem, é uma mulher que tinha tanta paixão pela medicina que ela precisou virar um homem, porque era no século XVII. Não, século XIX. Que ela na área médica militar, na África e tal. E aí tem muita questão. Ela era lidada como um homem trans? Não sei. Aí outras pessoas discutem que o amor pela medicina fez com que ela precisasse se camuflar como um homem. Mas não nega o fato que ela passou o resto da vida nesse... realidade. Pessoalmente é como ele um homem trans. E ele também foi um dos primeiros homens a conseguir performar uma cesárea com sucesso, em que a mãe e o bebê sofreram. E eu acho isso fenomenal mesmo. Putz, eu não lembro em que organização inglesa eles tinham um programa onde eles ganham, como é que fala? É patrocínio, mas apoio financeiro do público e algumas partes governamentais para orçamentar e arcar com os custos de transições de pessoas transgêneras. E uma das perguntas que o diretor teve que responder foi sobre, tá, mas essas pessoas não precisam pagar de volta? E eu achei a resposta dele fenomenal, porque ele falou que, não, o retorno financeiro, ele vem para depois essas pessoas não fazem no corpo, mas elas têm uma taxa ainda maior de conseguir ter uma educação e uma área profissional de sucesso. Então, esse retorno financeiro, ele vem para a comunidade no total. É isso. Muito legal. Tem sim, assim, o que não falta, isso é muito legal. Tipo, eu pesquisando agora, eu consigo encontrar várias pessoas trans. Eu já conheci esse, foi um dos que eu pensei em colocar na aula, mas sem me deu vontade de falar que existe um cara trans do Partido Fascista, mano. Tipo, eu achei muito bizarro, mas é isso, mano.
Ele existiu e tá tudo bem. Existe... É muito... Seria caótico. Representação boa. Pois é. Mas eu consigo, sabe? Eu tenho esses meios para achar pessoas históricas trans que eu não tinha quando eu era mais novo, sabe? Eu acho que isso sei lá, eu procuro, né, cada vez mais também lembrar das pessoas que estão presentes hoje, né? Tipo, enfim, Erika Hilton, pessoas que fazem música, Image Pau, tipo, funk, qualquer Lineker, sabe? Temos grandes nomes hoje em dia de pessoas trans, mas ver que pessoas trans existiram no passado, quando não existia a palavra, sabe, trans, não existia a identidade trans como é hoje, me dá esse quentinho no coração de que estaremos sempre presentes em uma luta, sabe, de que não tem, tipo, que toda essa noção de que gênero é uma construção social, entende-se que precisa ser reforçado socialmente, de que a gente precisa dessas tecnologias de gênero para que a gente continue mantendo esse ideal de que gênero é binário, de que gênero é permanente, de que gênero é pipipipopopá. E que se a gente permitisse, de fato, a complexidade da existência humana, e a gente não reforçasse essas práticas de forma violenta, como acontece, sabe, outras coisas seriam possíveis, porque pessoas nascem assim, pessoas são assim, expansivas, sabe? Eu também não falei de várias outras culturas internacionais, por exemplo, os Hijra, vamos no chat, HJIRA, indianos, que são uma comunidade tradicional, também, acho que é uma das mais comentadas, assim, de comunidades tradicionais que tinham um papel na sociedade sendo pessoas trans, sabe? Que que pessoas trans tinham um espaço nessa sociedade, sabe? Por serem trans. E várias comunidades indígenas também têm pessoas dois espíritos em comunidades indígenas nos Estados Unidos. Então, é muito legal e gostoso resgatar pessoas trans do passado, sabe? Ver que a gente sempre existiu. Então, isso quer dizer que a gente provavelmente sempre vai existir. E é isso, que estamos aqui lutando uns para os outros. Ah, muito bom. Ah, e um comentário... Nossa, não, eu tenho... Desculpa, Ariel. Eu tenho vários comentários, na verdade. Uhum. Eu não sei quão pertinente isso e talvez até o apoio psicológico de um terapeuta licenciado ajude. Tem um documento muito importante, um livro extenso que está sempre em atualização, chamado DSM. A tradução para o português é o Manual Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais. Eu sei que o nome soa ruim, mas ele tem categorizado e documentado todos os sintomas e todas as manifestações dos transtornos principais. E uma seção importante que eles atualizaram na versão anterior é a chamada disforia de gênero. E isso pode ser diagnosticado, você precisa de um profissional, mas isso é importante porque você pode até oficializar em um laudo isso, o quão importante isso é, né, no impacto da vida de algumas pessoas. Da mesma forma que, vamos supor, o TDAH ele pode ser formulado num laudo, a depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático. Então, eu acho que, pelo menos, pode ajudar algumas pessoas isso. Sim, sim. Eu acho que a gente tá... É muito, assim... eu acho que é importante pontuar, sim, mas eu também, estudando mais sobre essa parte política e social da coisa, eu entendo que eu, pessoalmente, gostaria que a luta política fosse além disso, sabe? Tipo, tirasse completamente pessoas trans de uma coisa patologizante, sabe? O que eu já vi foi de colocar pessoas trans como uma condição, tipo, que gravidez não é uma doença, tem um outro espacinho sim. em Não, mas quando o DSM ele trata da disforia, ela é mais no sentido de, tipo, falta de pertencimento no seu próprio corpo, essa sensação de alienação. Então, em vez de tentar categorizar transexualidade como um distúrbio mental, eles falam o quão danoso é esse não pertencimento no seu próprio corpo para sua mente e como isso se manifesta em sintomas. Então, isso às vezes é um documento até válido para, vamos supor, você quer uma transição ou você precisa desse espaço para você. Só respondendo comentários aqui antes que se percam muito. A Adriana falou do Amélio Robles, que botou um link aqui do Cielo.
Achei muito legal, vou dar uma lida depois, obrigado pela referência, adoro referências. E Dominique comentou, disforia poderia ser curada pela transição dentro desse raciocínio. Então, sim, eu tenho um dos vídeos que eu coloquei lá no final da primeira aula, da Abigail Thorne, é que o que ela conta sobre a dificuldade dela de ter atendimento médico na Inglaterra, ela comenta sobre como a disforia de gênero, na verdade, seria também parte desse aparato de patologização, porque é meio que similar o suficiente de um diagnóstico que não necessariamente, que deixa alguns artifícios trans também não satisfeitos, sabe, com isso. Mas eu acho que não, é um debate em construção. Sim. A gente ainda precisa de pesquisas e de ensinos e metodologias que estudem como lidar com essa disforia, os melhores caminhos. Da mesma forma como a gente ainda tem um estudo muito precário sobre depressão e as doenças mentais modernas, mas eu acho que ainda é uma falta de aprofundamento mesmo. Isso. Muito obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, gente. Eu tô muito feliz de ter dado essas aulas. Foram as primeiras aulas que eu dei, assim, oficialmente, minhas. Então, vamos lá. Quem sabe, futuramente, serei um professor de mais aulas. Beijinhos. Tchauzinho. Lembrem de colocar a presença, caso não tenha posto ainda. Muito obrigada. Tchau. Tchauzinho. Obrigado.